Especialista em análise macro da Quantsat, chegando aqui na nossa programação. Fábio, como sempre, um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Bom dia, Isa. Tudo bom? Muito bom dia para vocês também. Obrigado. Obrigada. Fábio, eu queria entender um pouco, falar um pouco mais do payroll, né? A gente teve aí o relatório divulgado agora há pouco, mostrando a criação de 263 mil vagas. Os mercados, a gente já vê ali uma reação, né, em relação ao payroll, apesar da Bolsa estar abrindo agora aí nos Estados Unidos, mas os futuros já indicando ali uma versão um pouquinho maior aos números ali. Eu queria entender a sua avaliação dos dados, né? A economia americana ainda está robusta? Isso realmente pressiona o Fed por mais juros? A gente está naquela fase que o bom é ruim nesse momento, né? O número bom, que sazonalmente já setembro é um número de menos criação de emprego, porque é quando o governo contrata menos, que já se iniciaram as aulas, né? Aqui o período letivo começa em setembro, então julho e agosto sazonalmente já são muitas vagas criadas para o governo por causa do ano letivo. Então quando contrata para a escola professor, enfermeiro, todo o staff de escola, então setembro já é normalmente um número sempre mais baixo do payroll, que pega as vagas do governo também, diferente do ADP que a gente viu na quarta-feira. Só que o que acontece? A gente está naquele momento que, porque tudo você apontou bem, a gente espera que a economia esteja cada vez mais desaquecida, com menos inflação, para o Fed não ter que subir juros, e mesmo num dado que era para vir menor, ele veio acima do esperado. O esperado era 250 mil, veio 263 mil, veio um desemprego mais baixo, o que mostra que sim, o Fed tem razão, o mercado continua extremamente aquecido, o mercado de trabalho, com isso as famílias continuam com renda, tendo renda tem consumo, inflação infelizmente vai permanecer mais alta por mais tempo. Aí essa história toda que animou o mercado no começo da semana, que o Fed poderia aliviar a alta ou não ter que subir, vai indo por água abaixo, porque a gente está vendo que os desafios deles são extremamente grandes daqui para frente ainda, né? Não tem sinal de melhora tão cedo. Em relação, né, a essa questão, acho que é um dos pontos mais sensíveis que a gente já tem discutido há vários meses, né? Todas as vezes que tem dados do payroll, a gente vê realmente, né, ainda a força aí do mercado de trabalho americano muito, né, fazendo pressão. Exatamente, a inflação não tem cedido, apesar da subida de juros, a gente não vê exatamente um reflexo. A gente sabe que demora, mas ainda não tem um reflexo, né, diretamente, né, Fábio? Sim, nós temos dados melhores de inflação, tem dados já que mostram um desaquecimento da economia em relação, por exemplo, ao mercado imobiliário, já está bem desaquecido, bem devagar. A próprio pico da inflação, com o preço da gasolina, que ela voltou a subir essa semana, mas o barril continua abaixo de $100, então assim, ajudou muito. A gente viu a gasolina vindo de 5 e pouco o galão para voltar para $3 em questão de 8 semanas, 9 semanas, o que ajuda, porém, não tem uma tendência de permanecer caindo e ficar cada vez mais baixa, porque a gente continua vendo justamente o gargalo, que é o mercado de trabalho extremamente aquecido. Não só aquecido em termos de vagas sendo criadas e sendo preenchidas, ou seja, praticamente pleno emprego pelos níveis atuais, mas onde os salários, apesar de não estarem acompanhando a inflação, continuam subindo e subindo bem. Uma variação de 5% anual de setembro a setembro é bastante coisa, porque vamos lembrar, a inflação que está fora de controle. Então mostra como tudo está bem aquecido e mostra que o Fed vai ter trabalho, porque a meta dele é justamente derrubar essa inflação, que com essa renda toda aí na economia vai ser persistente, não tem jeito. Conversa, o Alan Gani, que está aqui junto comigo, também tem perguntas aí para o Fábio. Eu vou fazer outras aqui depois, mas fica à vontade, Gani. Obrigado, Paula. Grande Fábio, um prazer falar contigo. Com esse dado de hoje mostrando o aquecimento no mercado de trabalho, você acredita que a política monetária dos Estados Unidos ela vai ser mais intensa no curto prazo ou não? Ela vai ser menos intensa, porém mais duradoura?
Eu acho que ele tem que fazer justamente a opção número 1, e é o que ele tem vocalizado que ele vai fazer, justamente porque ele sabe que a opção número 2 ela é muito mais nociva para a economia americana do que arrancar o band-aid de uma vez, fazer sangrar logo e resolver o problema. Por quê? Porque o discurso dele, e é o que mostra estatisticamente aqui nos Estados Unidos, a inflação machuca muito mais o americano pela inexperiência do que tempos difíceis de emprego, de desemprego mais alto, de renda mais apertada. O americano passa pela dificuldade melhor do que ele passa por um período de inflação, muito por falta de experiência. Ainda mais agora, a gente vê que faziam 40 anos, então tem 2 gerações todas que nunca entenderam o que era inflação, o que era juros, e estão tendo que aprender da pior maneira, na maneira quando apertam as coisas, e é por isso que o Fed demorou demais e agora falou, quer saber? Vamos arrancar o band-aid e paciência, porque é melhor para todo mundo no longo prazo. Fábio, agora falando sobre a decisão da OPEP+, né, que foi inclusive muito criticada aí nos Estados Unidos, a Casa Branca disse que era uma indicação de que a OPEP estaria até do lado da Rússia, né? O secretário-geral da OPEP afirmou que ainda a decisão é baseada realmente em números, né? E a OPEP mostra realmente uma preocupação com a desaceleração da economia global, né, como um todo. Como é que você acha que essa reunião da OPEP da semana sinalizou essa redução de petróleo pode impactar no preço do barril? Já está impactando, né? A gente viu o barril de petróleo subiu quase 12% já na semana e deve continuar subindo, porque sazonalmente também a demanda aumenta agora no começo do inverno do hemisfério norte. E a gente volta para aquela discussão, Isa, da semana passada, que não consigo entender a cabeça do governo americano, onde ele está sentado em cima de um monte de petróleo que existe aqui nos Estados Unidos, uma indústria inteira de petróleo shale, que é um tipo de petróleo diferente, mas de dar para extrair, dá para resolver bastante problema, e ele prefere ir dar as mãos para o Irã, para a Venezuela, e ficar batendo o pé para quem manda na produção mundial, em vez dele resolver o problema em casa. Aí, desculpa, por mais que eu defenda os Estados Unidos, eu acho que já virou um tema que está passando da racionalidade. Você vai confiar no Maduro, vai confiar no Irã, vai ficar rosnando para a Arábia Saudita quando ela tem o direito de pôr o preço onde ela quer, ainda mais quando ela tem um amigo russo agora falando na orelha dela, em vez de você que está sentado em um monte de petróleo, só dar crédito para os caras e deixarem eles fazerem o petróleo americano. Vai demorar tanto quanto o petróleo da Venezuela, mas é tudo uma escolha do governo americano. E a conta quem vai pagar vai ser ele também, se der errado, porque aí vem barril mais caro, mais inflação, mais trabalho para o Fed, pior consequências para o povo americano, que é quem vota não só em novembro agora na midterms, que são das casas do Congresso, mas que vai votar em 2024 para o próximo candidato. E o Biden falou que quer tentar a reeleição. Então, para quem almeja o longo prazo, ele tem que resolver problemas de curto prazo de maneira mais eficiente, porque vai machucar se o petróleo subir de novo. Fábio, você entrou num ponto aí muito importante, né? A gente tem visto a reação, a própria popularidade do Biden caiu muito, né? Diante de todos os reflexos econômicos. A gente sabe aí que ele está, na verdade, com uma faca de 2 gumes, né? Se ele realmente o petróleo subir, isso impacta a inflação, a imagem dele, né? A imagem de qualquer líder, ela é muito associada em relação às condições econômicas, né? A pessoa vota pelo bolso. A gente está tendo prova disso aqui no Brasil, exatamente neste momento. Mas, por um outro lado, ele diminuindo essas sanções políticas do petróleo da Venezuela, né? Sendo mais ali, passando ali, né? Sendo mais amigo de Maduro. Isso não pode também trazer uma repercussão pior ainda? Não é dar um tiro no pé para a imagem dele aí pelos americanos? Eu acho, Paula, que a gente entra numa seara de um tema que é muito interessante, como as máscaras dessa turma caem muito rápido em todos os aspectos. Né? Primeira coisa é o seguinte, vamos fazer uma analogia. A gente tem uma ideia muito errada do que é um governo democrata aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas se encantaram com o Obama, acharam que o Obama foi grande coisa, um baita de um orador,
quando o governo Obama, a hora que você olha os números e olha o que ele fez pela tanto a política externa americana quanto para o próprio americano, foi tão ruim que o americano preferiu eleger um apresentador de talk show do que um outro candidato que o cara apoiava. É isso que as pessoas não pensam. E aí é a mesma analogia que a gente faz no Brasil. Todo mundo acha um absurdo quem é o presidente, mas ninguém pensa o que levou o presidente a ser eleito. E as pessoas não lembram disso, aí ficam só se pegando a quem é a pessoa. Mas um governo democrata é isso. É um governo que ele tem medidas que sempre levam para o sofrimento no médio prazo, que vendem um sonho de curto prazo e que a conta chega no longo prazo. É assim aqui nos Estados Unidos, é assim no Brasil, e está sendo assim na Europa, e vai continuar enquanto a gente alimentar esse vício. Faz parte, o discurso dessa turma ele é muito bonito, ele encanta, e o pessoal compra muito barato. O problema aqui dos Estados Unidos é fácil de resolver, a solução está em casa. E foi como você falou, eles preferem negociar com pessoas que amanhã te queimam muito mais o filme ser associado a elas, do que resolver um problema aqui em casa, que você tem que financiar uma indústria que funciona, é rentável, é lucrativa e te gera a solução do problema, por causa de uma agenda ambiental que eles batalham e que já está provada que não é dessa maneira que vai dar certo. Infelizmente. Eu vou trazer o Gani aqui para a nossa conversa também. Ô Gani, acho que esse ponto é muito importante, né, que o Fábio levantou. Até me fez lembrar de uma situação. Eu lembro que Trump, ele batia ali na mesa, nas reuniões, né, e principalmente com a Angela Merkel, avisando, você está dando, né, dinheiro para o inimigo, você vai ficar refém. A gente está vendo a Europa hoje, justamente nessa pauta ainda ambiental, escrava ali, refém, pagando um preço muito alto, né, por ter ficado aí muito tempo dando dinheiro à Rússia e dependendo aí exatamente da energia por lá. Agora, Biden dando aí dinheiro, fortalecendo a Venezuela, não está cometendo o mesmo erro, na sua opinião? Comete, concordo absolutamente com o que o Fábio falou, ele foi perfeito na análise dele. Quer dizer, ao invés de você tentar contornar a situação, ao invés de você usar as reservas dos Estados Unidos, incentivar a produção de petróleo, porque é óbvio que todo mundo quer um mundo sem menos petróleo, com energia eólica, com energia solar. A questão é possível esse mundo? O meu desejo se transformará em realidade? Não, ainda não é possível. Então, enquanto esse mundo não vem, enquanto esse mundo não é possível, a gente faz investimentos necessários em produção de petróleo e internamente. Não dá para você confiar em governos como o do Irã, em ditaduras como o do Irã e como o da Venezuela. Da mesma forma que a Europa confiou cegamente na sua política energética na mão do Putin. Está pagando um preço altíssimo, acreditando que o mundo é esse céu de brigadeiro aonde os seres humanos são absolutamente santos, né? A natureza humana, ela não mudou desde quando o mundo é mundo. Guerras sempre existiram, um povo querendo dominar o outro sempre existiu, conflitos na fronteira sempre existiu. Agora, existe uma geração que idealizou um mundo e vive numa bolha. Aí chega a realidade, essa geração fala, meu Deus, a realidade chegou, e agora? Mas o teu desejo não transforma a realidade. Eu sempre bato nessa tecla, noção de mundo real. Concordo absolutamente com o que o Fábio falou. Fábio, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Não, é justamente isso, e a gente está vendo as consequências disso agora, e pelo menos agora a gente vai ver as consequências disso no mundo real, com taxa de juros, com inflação, com tendo que buscar novas matrizes energéticas da maneira correta, porque para mim o ápice disso daí, eu não sei se já chegou aí no Brasil, mas assim, está rolando aqui nos Estados Unidos o tempo inteiro, são fotos da turma na Califórnia, que é a turma mais uhul que tem aqui nos Estados Unidos, carregando os carros elétricos deles nos geradores a querosene que eles têm guardado na garagem, porque não tem energia elétrica lá, né? O governo só fez caca, eles ficam no escuro mais do que no claro e estão pagando o preço. Mas é a Califórnia, tudo pode, e a gente vê que dá errado. Então, quanto mais rápido corrigir, aí só finalizando o raciocínio que eu respondendo o Gani, o Fed vai corrigir isso rápido, porque ele justamente percebeu que esse mundo perfeito não existe.
um mundo onde os juros é zero, onde a inflação não existe, onde está todo mundo em paz, porque está todo mundo ganhando dinheiro, não existe. Por quê? Porque a natureza humana, que é o que nos guia desde sempre, há séculos é a mesma. A gente veio para ser alfa, e o alfa vai sempre querer se destacar. Vai ter sempre querer ter um líder, sempre querer ter alguém mais forte. Isso em todos os povos. E é por isso que a economia, as eleições, a geopolítica, tudo gira em torno disso. É toda hora alguém buscando o seu território. E vai ser assim e sempre será. Às vezes tem uns problemas no meio do caminho que a gente tem que ajustar, porque chega um povo novo, quer evoluir e faz parte da evolução. Só que os exageros são consertados e agora a gente está consertando um exagero econômico. E está doendo em todo mundo, no mundo todo. Não é exclusivo de ninguém. Uhum. Fábio, ontem o presidente, seu presidente, né, praticamente seu presidente, Joe Biden, disse uma declaração muito preocupante em relação à guerra do Armagedon. Ele falou o seguinte, ele afirmou que o mundo nunca esteve tão próximo do Armagedon desde 1962 e que pode desencadear uma guerra até pior que a Guerra Fria. Ele deu declarações em relação às armas nucleares, dizendo que a Rússia e a Coreia do Norte, eles não blefam, e deixando todo mundo muito preocupado. Como é que isso está repercutindo aí? Isso traz um temor aí de uma escalada de toda essa violência que a gente está vivendo, e o presidente, né, da maior economia do mundo dizendo que a gente está perto aí de uma guerra estrondosa, né? Como é que isso pode refletir nos mercados e como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos essa declaração dele? Isso é uma maneira de se ganhar popularidade aqui nos Estados Unidos, né? Você tem uma preocupação de uma guerra nuclear, óbvio que quando você fala de Rússia e Coreia do Norte, que não tem nada a perder, e a grande crítica que a gente tem a tudo isso, desde a época que o Trump avisava, era: por que você vai ficar na mão de pessoas que não tem nada a perder? Os Estados Unidos já aprendeu uma lição muito dura quando foi lutar contra o Bin Laden, que ele descobriu lá no Afeganistão que os caras que eles estavam lutando tinham só uma vantagem sobre eles, mesmo estando de bermuda, camiseta e sandália havaiana e uma metralhadora. Eles não tinham medo da morte. Você pode ter todo o equipamento necessário de ser um G.I. Joe, que é o tipo de soldado que eles falam aqui, o Navy SEAL, só que você tem medo de morrer. Você já tem desvantagem. Então, a gente é uma maneira desse patriotismo de falar da morte. Olha, a guerra nuclear, isso é óbvio. Cada vez mais existem brinquedos cada vez mais perigosos, e a gente fica dando a chave desses brinquedos para pessoas cada vez mais desreguladas. Putin, o próprio cara da Coreia do Norte, o cara da China, o próprio Biden. Você confia deixar uma maleta com um botão nuclear no colo do Biden? Tem cara de vovô maluco? Não dá. Mesmo o Trump, não dá. E é o tipo de pessoa que tem a chave na mão. Não devia ter mexido com o cara, e quando dava para ter resolvido. O problema que a gente vem batendo na tecla nessa guerra toda, Rússia e Ucrânia, é que ninguém até hoje deu nenhuma solução onde a Rússia volta a ter alguma relação com o resto do mundo enquanto o Putin for o Putin. Então, pensando friamente, se fosse uma equação de matemática, a solução é: o Putin precisa ser eliminado. Porque não tem nenhuma solução positiva ou negativa com o Putin não sendo eliminado. As positivas não existem, a negativa é ele dominando o mundo. Então elimina o Ocidente. Dito isso, assim, eu só vejo a coisa piorando daqui para frente, porque eu não vejo sentarem numa mesa todo mundo e conversarem e resolverem e pedirem desculpa um para o outro e a vida seguir. Esse que é o grande problema. Eu, particularmente, não vejo uma solução onde o Putin esteja nessa foto fazendo alguma coisa ainda. Senão ele ganhou a guerra. E aí, Alan Gani? Não, eu acho que o Putin já ganhou a guerra, como eu previ desde o início. Muitos diziam que a Rússia estaria devastada em uma semana. Eu falei, não, a Rússia está acostumada a lidar fora do sistema, a negociar fora do sistema. É um país que está acostumado com isso. E tem uma porta de comércio aberta com a China, e a China agora como aliada. E aí, Fábio, eu acho que nem eliminando o Putin acaba a guerra. Sabe por quê? Porque toda a burocracia russa em torno do Putin, o Putin toma esta decisão de colocar os 300 mil homens, de endurecer por pressão deles. Então pode ser que caia o Putin
e venha alguém mais duro do que o Putin, porque o ponto aí é histórico. Desde o final da Guerra Fria, a Rússia sempre se incomodou, inclusive houve tratado com a expansão da OTAN sobre antigos aliados russos. Sempre deixaram isso claro. E Ucrânia e Geórgia colocaram uma linha vermelha. Em 2008, o ministro das Relações Exteriores é categórico. Se vocês avançarem com a Ucrânia, vocês estão cruzando uma linha vermelha. E aí, Fábio, você falou muito bem, quer dizer, não fizeram absolutamente nada para evitar e dobraram a aposta. De novo, voltando para aquele mundo idealizado. É injusto a Ucrânia não poder entrar na OTAN. Os Estados Unidos têm que bater nessa tecla. Só que no mundo idealizado não tem consequências. No mundo real há consequências. Qual é a consequência? A consequência é uma reação do Putin. É a reação, inclusive, ameaçando com arma nuclear. É a reação cortando energia. Aí eu pergunto, valeu a pena ter esticado a corda, ter provocado? O Putin está errado em invadir, mas vale a pena eu ter bancado esse conflito? Vale a pena eu ter provocado? Vale a pena eu ter esticado a corda e não ter feito absolutamente nada para evitar? Os seus Estados Unidos não fez absolutamente nada para evitar, devido a essa política de neoconservadores e do Joe Biden, do Partido Democrata, não fez absolutamente nada. E aí? Agora, legal, a Ucrânia ficou sem a OTAN, não tem a OTAN, e aí o mundo nessa crise econômica brutal, risco de guerra nuclear. Quer dizer, valeu a pena tudo isso? Não era melhor ter mantido uma neutralidade? Quando você faz fronteira com uma superpotência, não adianta, você goste ou não, você não vai mudar a realidade. Você é refém daquela superpotência. O México é refém dos Estados Unidos, o Canadá é refém dos Estados Unidos. O Canadá não pode ter um acordo militar jamais com a China. O México jamais vai poder fazer um acordo militar com a Rússia ou com a China. Por quê? Porque ele faz fronteira com uma superpotência. Idem para a Ucrânia, idem quem faz fronteira próximo da Rússia, idem quem está próximo da China. Não, a sua soberania, ela é limitada. Maravilha, Gani. Quero agradecer o Fábio aqui, chegando na nossa reta final. Tem que chamar o Fábio toda semana. Todos os dias. Não, eu queria toda semana já tá, né, Gani? Todos os dias. Todos os dias. Mas, Fábio, obrigada. Já fico com o convite aqui para reforçando. Eu reforço sempre ao vivo, viu, Gani? É uma estratégia. Que aí não tem como ele não aparecer aqui semana que vem. Então eu já falo até semana que vem. Fica à vontade, Fábio, pode falar. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer bater papo, eu concordo com o que o Gani falou, o mundo real tem suas consequências e tudo tem um preço, e no mundo real às vezes esse preço é muito caro. É que o problema, Gani, é que a turma se acostumou, no metaverso tudo vale muito dinheiro porque não vale nada, entendeu? É isso aí. Aí todo mundo é milionário, todo mundo é bonito, é aquela coisa, todo mundo tá com a boca cheia de dente. A vida real tem uns banguela por aí, uns banguela irritados. Vida que segue. Mas, de novo, obrigado pelo convite. A gente se vê semana que vem. Precisando, estamos aí. E é aquela coisa, a nossa conta na economia está chegando com um país, o Brasil, dessa vez, melhor preparado para não ser o cara que paga o serviço extra. Graças a Deus. Mas como o mundo inteiro vai sofrer também, como os Estados Unidos estão sofrendo bastante, pessoal. Boa semana para vocês. A gente se fala semana que vem. Obrigada, Fábio. Um prazer. Até semana que vem. É isso aí.